Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online, beleza? E hoje nosso tema é falar sobre os continentes e os oceanos. Tema bem fácil, bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição dos oceanos e dos continentes no nosso planeta, beleza? Vamos lá comigo. Primeiramente, falando um pouquinho sobre os continentes. O que é um continente? Bom, continente, muitas pessoas podem confundir com ilhas, mas qual é a diferença? A diferença está no tamanho. Sim, um continente ele é muito maior do que uma ilha. Não precisa nem falar muito disso, né? O próprio nome fala. Deixa eu colocar aqui o meu laserzinho e você vai conseguir reparar. Aqui eu tenho os continentes distribuídos aqui em nossa tela, nessa imagem bacana aqui. E você consegue perceber que tanto os continentes quanto as ilhas, elas possuem uma porção de terra imersa no oceano, cercada por um monte de água. A diferença vai ser o tamanho, como eu falei. Enquanto uma ilha, aqui como a Groenlândia, aqui ó, a Inglaterra, é uma pequena porção de terra, já um continente eu vou ter uma grande extensão territorial. Costuma-se falar que qualquer território maior que a Austrália é considerado um continente. Fora isso, eu vou chamar de ilha. Beleza? Bom, mas como estão distribuídos esses continentes por em torno do nosso planeta? Bom, eu posso classificar de duas formas. Primeiro, falando na parte geográfico-geológica, essa partezinha aqui, ó, ou também através de critérios histórico-cultural. Vamos abordar cada uma aqui para entender melhor um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, geográfico, geológico, eu vou dividir o nosso planeta em apenas 4 continentes. Sim, eu vou ter aqui o continente americano com uma grande massa de terra. Vou ter um grande continente que eu vou chamar ele de Euro-Afro-Asiático, porque esses 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África, é um mesmo continente. Eles não se separam, não possuem nenhuma divisão, nenhuma separação do oceano que divida esse continente. Então, se eu olhar pelo olhar geológico, esse é apenas um continente. Também vou ter o continente da Oceania e também o Oceano Antártico. Esse é o critério, utilizando o critério geográfico-geológico. Uma outra forma também de eu ver a distribuição dos oceanos, melhor, dos continentes no nosso planeta, é pelo critério histórico-cultural. Que critério é esse? Bom, se eu pegar pela história, pela cultura da sociedade moderna, eu vou dividir os nossos continentes em 6 continentes, diferentemente lá do critério geográfico-geológico, que eu apenas divido em 4 continentes. Já aqui pelo critério histórico-cultural, vou ter continente americano e ainda posso dividir esse continente em 3 ainda, América do Norte, América Central e América do Sul. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre essa divisão do continente americano. Também eu vou dividir aí já com o continente africano e aqui o continente asiático em 2 também. Eu vou dividir em Europa e Ásia. É claro que essa divisão, essa regionalização, quem fez, quem exerceu foi o ser humano. O ser humano, ele delimitou uma divisão, onde seria a Europa, onde seria a Ásia, onde seria a África. No olhar geográfico-geológico, é apenas um único continente. E também vou ter o continente da Oceania e o continente Antártico. Olhando aqui, ó, para a massa continental, eu vou ver que a Ásia, dividindo para esse histórico-cultural, eu vou dividir que a Ásia ela possui uma área muito maior do que qualquer outro continente. Em relação a tamanho, o continente asiático ele é o maior que existe, seguido pelo continente americano, aí eu incluo as 3 Américas, e também o continente africano como terceiro lugar. O continente Antártico e aí depois vem os menores, Europa e Oceania. A Oceania sendo o menor continente que nós temos no nosso planeta e a Europa como o segundo menor, beleza? Bom, repare aqui como está sendo distribuída os continentes no nosso planeta. Eu tenho muito mais água do que
terras emersas, cerca de 71%. Por isso que lá no sexto ano a gente brinca que fala que nós podemos chamar o nosso planeta de planeta de água, não planeta Terra, porque tem muito mais água recobrindo a superfície da Terra do que propriamente terra mesmo. Bom, e agora os oceanos? Como é que são distribuídos os oceanos? Bom, os oceanos, se eu olhar de forma fria e calculada, eu vou ver que existe só apenas um único oceano, que o oceano ele não tem divisão, ele não tem separação. Se eu fosse classificar, eu classificaria apenas com um único oceano. Bom, porém também, olhando pelo olhar histórico-cultural, eu posso dividir os oceanos em 4 oceanos. São eles: o Pacífico, que é o maior oceano em relação a volume de água, também o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico, beleza? Bom, todos esses oceanos eles vão ter uma grande quantidade em relação à área submersa terrestre. E aqui, ó, esse mapinha é bem curioso, porque aqui você vê a divisão bem clara em as terras emersas do hemisfério norte e as terras emersas do hemisfério sul. Repare que existe muito mais terras no hemisfério norte do que no hemisfério sul, terras emersas, tá? Sempre que eu falo terras, pense terras emersas. Essas terras emersas aqui, elas são muito mais presentes no hemisfério norte do que no hemisfério sul. É por esse motivo que eu falo que o hemisfério norte é configurado como o hemisfério das terras e o hemisfério sul é caracterizado como o hemisfério das águas. Isso é muito interessante. Algumas questões de prova trazem essa distinção. Então é legal a gente ficar sabendo qual a diferença entre um e outro, beleza? Bom, muito obrigado por ter ficado por aqui. Como eu falei, essa aula é bem curtinha, somente para mostrar como que é distribuída a relação dos continentes e dos oceanos aqui no nosso planeta. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui, vou ter o maior prazer em responder. Curta o canal se for interessante para você. Se você curtiu, gostou desse vídeo, também curta também, beleza? Gente, que Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau.